Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Urb News o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL, André Fernandes. Também participam desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço aí que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas. Toda essa interação é super importante para a gente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Urbicast. Estamos aqui fazendo uma série, de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Você já é o quarto que a gente está recebendo aqui, né? Então, te agradeço muito aí a participação, viu? Obrigado, Juliano. Obrigado, Eduardo, Marcelo. É uma honra estar aqui e participar desse momento tão importante aqui para Fortaleza. Pronto, a nossa pauta é a pré-candidatura, né? Assim, a gente falar desse cenário que a gente está vivendo hoje. Mas eu queria ir um pouquinho para Brasília, antes da gente começar aqui com o papo de Fortaleza. Né? Você foi eleito em 2022, né? O deputado federal mais votado aqui do Ceará. Foram mais de 229 mil votos, ou seja, um voto de confiança grande em você e assim, uma expectativa também alta, né? Assim, pela votação expressiva, né? Aí me fala assim, o balanço que você faz, né, desse teu mandato agora enquanto deputado federal, tá no teu segundo ano, né? Qual o balanço que você faz assim do mandato agora como federal? Essa responsabilidade, na verdade, sobre ter sido mais votado já é uma responsabilidade até antiga, né? Em 2018, nós fomos eleitos deputado estadual aqui no Ceará também, mais votado no estado do Ceará e mais votado aqui na capital, aqui em Fortaleza, né? Ou seja, 50% da minha votação somente aqui na capital cearense. Foram 4 anos de fazendo oposição, seguindo a mesma linha sempre. E aí colocamos nosso nome à disposição em 2022 e, mais uma vez, surpreendidos, o deputado federal mais votado do estado do Ceará. Né? O principal papel de um parlamentar é falar. Né? Claro, tem que fiscalizar o poder executivo, elaborar projetos, propostas, projetos de lei, propostas legislativas, emendas, enfim. Só que julgo ser o mais importante, falar. Até porque um parlamentar ele é o representante do povo na Câmara dos Deputados. É quem vai levar pautas específicas do seu eleitorado, do seu nicho eleitoral. Né? Então, assim, levando em consideração que o papel principal de um parlamentar é falar, eu sempre estive ali presente, na tribuna, falando dos assuntos que era do interesse do povo cearense, do povo fortalezense, pautas que chegavam até a gente, cobrança. Deputado, olha isso que está acontecendo, você tem que ser voz, porque se você não falar, não resolve. E, às vezes, um simples pronunciamento seu aí na tribuna da Câmara dos Deputados tem um peso, porque repercute, resolve algumas situações. Fomos o parlamentar que mais usou a tribuna em 2023. Ou seja, o balanço do nosso primeiro ano foi o deputado mais ativo, mais presente, que mais se pronunciou na Câmara dos Deputados foi o deputado André Fernandes. Claro, tivemos mais de 200 propostas legislativas apresentadas, tivemos todo o papel de poder fiscalizador do Poder Executivo, participei como vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e acredito que foi um mandato até bem intenso para ter sido, então, pouco tempo. Ainda nos 2 primeiros meses de mandato, conseguimos coletar mais de 200 assinaturas de congressistas, entre senadores e deputados federais, para abrir a primeira CPMI dessa legislatura, CPMI do 8 de janeiro. Então, assim, foi bem intenso. Gosto desse mandato em Brasília. A CPMI foi uma das tuas grandes frentes, assim, né? Assim, foi a primeira, né? Eu acho que a primeira... Acho não, tenho certeza. A primeira ideia, proposta nossa foi a criação dessa CPMI. Vídeo que estava acontecendo no Brasil e ainda está acontecendo, onde pessoas que estavam passando em frente a Brasília naquele dia, tem até vendedor de água, tem até Uber, sendo condenado a 17 anos de cadeia. Idoso com mais de 65 anos de idade sendo condenado a 15 anos de cadeia, porque entrou. Às vezes até por curiosidade. Alguém quebrou, alguém fez o quebra-quebra e depois essa pessoa entrou um idoso de 65 anos de idade que não oferece risco a absolutamente ninguém, desarmado, 15 anos condenado. Então, a ideia da CPMI foi justamente mostrar o outro lado, né?
infelizmente, o governo conseguiu dominar aquele espaço dentro da CPMI da fake news, do 8 de janeiro. E não conseguimos aprovar os requerimentos que nós queríamos, né? Que tínhamos essas ideias. Mas tiramos o julgamento que estava acontecendo dentro de 4 paredes, levamos ao público. Foi bem intenso, as nossas redes sociais cresceram mais, os nossos seguidores e apoiadores gostaram dessa iniciativa e estão até hoje aí nos acompanhando. Agora, deputado, o senhor tem esse perfil mais combativo, né? Bem característico. O senhor acredita, e aí eu até ia resgatar uma entrevista que o senhor deu para a Jovem Pan no ano passado, que fala que a forma de fazer o discurso, às vezes, atrapalha a questão básica do que está sendo levantado. Aí, naquele momento, o senhor até deu o exemplo do Nicolas Ferreira, que fez aquele pronunciamento com a peruca. O senhor reconhece que a forma não foi boa, mas o discurso que foi levantado era importante. Então, o senhor tem essa noção de que, em algum momento, esse perfil mais combativo acaba levando o senhor ao conhecimento do público em discussão com seus pares, ao invés de trazer esse André Fernandes, que está atrás de projetos, por exemplo, para pessoas com deficiência, que é um trabalho com qual... É uma agenda que o senhor tomou muito ali na Assembleia Legislativa e por aí... Se essa repercussão, né, chama mais atenção do que o assunto em si, na né? verdade, o que eu falei lá na Jovem Pan, só para relembrar, é que não entraria muito no mérito da maneira como ele falou, né? Que foi usando a peruca, não fiz o julgamento sobre isso. Para mim, eu não vi problema nenhum. Agora, que o tema era importante, né? Não é que eu tenha criticado a maneira e assim eu não vejo como problema a maneira como nós, e aí eu estou falando do André Fernandes, tem tratado alguns assuntos. Porque tem assuntos que pessoas às vezes falam assim, André, mas você está sendo muito grosseiro, você está falando de uma forma muito bruta com alguns assuntos. E aí eu falo, cara, pronto, essa palavra, você está falando de forma muito radical. Só que tem assuntos que nos revolta tanto que eu não vejo como não falar se não for de forma radical. Eu sou radical contra o quê? Contra a corrupção? Porque, como deputado estadual, eu visitei inúmeras obras inacabadas, do qual já tinha recebido 90%, 80% do valor que deveria ter sido para a construção, quando, na verdade, a obra estava só 20% ou 30% concluída. Tem como não ser radical, tem como não ser fervoroso numa situação dessa? É o dinheiro do povo. Tem gente sofrendo em fila de SUS, tem gente precisando, tem gente na fila do osso. Agora, atualmente, isso sim é uma realidade. Então, tem como não se revoltar com isso? Nesses casos específicos, o André, sim, sempre foi bem radical contra a corrupção, radical contra coisa errada, radical porque o dinheiro do contribuinte não está sendo investido da maneira correta. Então, assim, eu não acredito que isso atrapalhe. O meu posicionamento sempre foi o mesmo e não mudou. A pessoa pode até não gostar do André. Ela pode até dizer assim, cara, eu não concordo com o que o André fala, mas ele fala isso desde quando ele foi eleito. Aliás, antes dele ter sido eleito, ele já falava isso. Ele não muda. Porque o mesmo André que lá atrás dizia o Lula é um ladrão, porque foi condenado nas 3 instâncias por 10 juízes diferentes, com inúmeras provas, centenas de milhões de reais foram devolvidos pelos seus delatores. Então, ele é um ladrão. Aí tem gente que diz, cara, você não pode falar isso. Eu digo, é um fato, sabe? Então, assim, eu não acho que isso vá me distanciar do eleitor, do povo fortalezense. Por quê? Porque isso aqui é o André, é o meu sentimento, e todo mundo tem sentimento. Eu tenho um sentimento pela minha esposa, tenho um sentimento já pelos meus futuros filhos, pelos meus pais, com os meus amigos. Agora, o André é gestor, e aí a gente entende que é necessário separar. O André gestor vai gerir a cidade de Fortaleza para todos, para o lado A, para o lado B. Porque quem está lá na fila, quem está lá no posto de saúde, sofrendo para conseguir agendar uma consulta para 5 meses depois, essa pessoa não tem na testa dela se ela é PT, se ela é PL, se ela é direita, se ela é esquerda. Então, o André gestor vai gerir para todos. Mas o discurso, não acredito que isso atrapalhe e não mudarei. André, o discurso não mudou, né? Como você está dizendo. Mas o que mudou, também lembrei de a gente dar uma pesquisada, né? Antes de fazer aqui o bate-papo. Né? Tem outra entrevista tua, assim que você foi eleito deputado estadual. Você deu uma entrevista, acho que foi uma das primeiras entrevistas que você deu, né? Assim que foi eleito, está no YouTube até hoje. E aí você estava com 20 anos na época, né? Super jovem, né? Continua jovem, mas era ainda mais jovem. E aí, eu queria te perguntar o que mudou de lá para cá, né? Tanto o André, né, de 20 anos para 26 anos, que é a sua idade agora, quanto o que você imaginava encontrar enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa, né? Aqui nossa vizinha, né? Estou aqui do lado. E o que você encontrou e agora já como federal, o que mudou? Tua visão mudou do próprio parlamento, né? Como foi o desafio, assim, de ser um estreante
enquanto estadual e também depois estreante enquanto federal, o que mudou, assim, para você? Interessante. Eu poderia até dizer que a Assembleia Legislativa foi uma escola para a Câmara dos Deputados. Tá? Eu acho que isso é bem interessante. Lá atrás eu tinha um pensamento de que seria salvador da pátria, sabe? Sendo bem sincero, parecia que chegando lá ia tudo se resolver. Que o André, não, agora nós vamos fazer e tal. E aí eu comecei a perceber que eu ia lá com aquele rigor, protocolava um projeto de lei. Projeto nem pautado era. Daí cara, agora vamos lá para a comissão, porque nós vamos fazer uma convocação aqui na comissão, nós vamos fazer uma audiência pública, vamos lotar a Assembleia. O presidente simplesmente não chamava audiência pública. Então, assim... Você viu que o jogo funciona de uma maneira que você a realidade chegou... é outra, tá? A realidade é outra. Quando você chega lá, você entende que, opa, peraí, não é bem por aí. Né? Não adianta você chegar lá achando que vai resolver tudo. Não resolve. O papel de um parlamentar, falei, fiscalizar o Poder Executivo, parlar, que é falar, protocolar projetos de lei e votar o que o Poder Executivo manda ali para a Assembleia, agora para a Câmara dos Deputados. Então, eu vejo ali que é mais uma ponte, digamos que uma ponte entre o eleitor e o governo. Em que sentido? Sendo voz, né? Sendo essa representação. Agora, quem muda é quem executa. Quem executa é o Poder Executivo. Então, assim, foi um choque de realidade. A verdade é essa. E aí, passamos por 4 anos sendo oposição, né? As emendas parlamentares aqui na Assembleia Legislativa não são emendas impositivas, então elas dependem da assinatura da Casa Civil, do aval do governador. E aí eu chegava lá e colocava, vou destinar aqui emenda de 1 milhão anual, que o deputado estadual, em tese, pelo menos na teoria, deveria ter, todos deveriam ter. Eu vou colocar aqui para essa creche, vou colocar aqui para essa organização, vou colocar aqui para essa entidade filantrópica e tudo mais. E aí, nos 4 anos, a Casa Civil engavetou todas as nossas emendas, né? Então, assim, o André tentava, mas estava sempre nadando contra a maré. Acreditei até que agora eu vou ser eleito deputado federal, né? Fui eleito no primeiro. Fui eleito deputado federal, agora no segundo turno. Vamos reeleger Jair Bolsonaro, finalmente eu vou ser base. Porque esse negócio de ser oposição, meu Deus do céu, é ruim. Você tenta fazer e não consegue. E aí acabou que continuamos sendo oposição. Então, assim, cheguei lá já com essa maturidade formada. É uma mesma dinâmica? É uma assim, mesma dinâmica, André, olha, que você está falando? Eu cheguei lá sabendo que seria difícil, sabendo que ser oposição não é fácil, né? Realmente não é fácil, porque você não tem absolutamente nenhum espaço. E quando eu falo espaço, não estou falando de cargo, esquece isso. Espaço que eu falo mesmo é a dificuldade de pautar um projeto, de efetivar o que você está trazendo. De relatar um projeto, entendeu? Para relatar hoje um projeto, você tem que pedir a bênção ao presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, entendeu? Então, porque é ele quem designa quem é que vai ser. E aí eu tenho que chegar lá, conversar com ele e tudo mais, e geralmente quem vai conversar fica devendo favor. Né? Então, o André chegou sabendo que isso não aconteceria. Então, cheguei com essa maturidade. Agora, ciente de que é o nosso mandato, o povo me colocou aqui, então vamos lá. Se for necessário mais 4 anos assim, de pé, de sola, vamos mais 4 anos, porque estou aqui para ser voz do povo, ser a representação do meu povo. Acaba que essa questão do diálogo, assim, diálogo faz parte da política, né? Sim. Assim, seja no legislativo, ou seja no executivo, Claro. né? Se a gente trouxer, por exemplo, para a realidade aqui do executivo, né? Como é que a gente pode imaginar, por exemplo, né? Já indo aqui um pouquinho para a prefeitura, mas em sendo eleito prefeito de Fortaleza, como é que o senhor imagina, por exemplo, dialogar com o governo do estado que né, a qual você faz oposição? Assim. A primeira coisa que o povo tem que entender, e talvez se essa dúvida entrar aí na mente, o povo entrar em parafuso por causa desse tipo de pensamento, tem que entender que o dinheiro é sempre do povo. Né? Não existe o dinheiro do governador do estado, nem o dinheiro do presidente da república, nem o dinheiro do prefeito. O dinheiro é sempre do povo e ele tem que ser investido em benefício do povo, porque é um retorno. Você paga um imposto. Mas precisa das aprovações, exatamente, né? Tudo isso. Então, tendo a ciência de que é sempre um dinheiro do povo, eu, André, não vejo possibilidade nenhuma de que isso atrapalhe a nossa gestão. Por quê? Vai ter que conversar com o governador. Eu bato lá na porta do governador. Tem que conversar com o presidente Lula. Por mais que eu acho que ele seja um ladrão, porque ele não deveria ter sido eleito presidente da República, porque é um descondenado, por causa de um CEP, e acabaram anulando as provas e tiraram a condenação, mas eu vou bater. Porque independente do que eu penso da pessoa dele, do CPF, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o presidente da República. E ele tem como dever enviar dinheiro para recurso para o município de Fortaleza. E eu, como gestor de Fortaleza, tenho um dever de ir atrás de buscar. Não mas só com ele. Se o senhor bater na então, porta e a porta não se abrir. Aí a culpa é dele. Aí quem não está sendo gestor é ele. Mas o André está fazendo sua parte. Entendeu? O André não tem problema em dialogar. O André não tem problema em pedir. O André não tem problema nenhum em buscar. O André não vê problema em chegar lá nos ministérios, bater de um em um e dizendo, olha, Fortaleza está precisando disso, vamos fazer?
O André também não vê problema de ir a nível internacional, chamar iniciativa privada, transformar Fortaleza, mudar, trazer investimento, gerar emprego, renda, oportunidade. Agora, se da outra parte as portas não se abrirem, eu estou fazendo a minha parte, sabe? E por mais que essas portas não sejam abertas, isso não impede que a gente faça uma gestão exitosa aqui. Vídeo de Juraci Magalhães, que mesmo sendo oposição, conseguiu fazer uma transformação na cidade de Fortaleza. Né? Então, é uma disputa saudável, uma disputa boa, e nós estamos propondo exatamente isso, sabe? Essa questão de que, porque o André ele tem um discurso forte, ele não vai procurar. Vou procurar sim. O André político lá na urna não tem a possibilidade de um dia votar no Lula, ou pedir voto pro Lula. Não existe. Zero. Agora, conversar, pedir recurso para Fortaleza, pedir atenção para o município do qual eu estou à frente, eu vou fazer com toda certeza. Agora, deputado, ainda nessa questão de criar um campo ali de governabilidade favorável, como é que o senhor também imagina na questão da base ali na Câmara Municipal de Fortaleza? Olha, nós vamos fazer uma gestão tão exitosa, sabe? Teremos uma aprovação tão grande no município de Fortaleza que os vereadores vão fazer questão de estar na nossa base. Eles farão questão, dizendo assim, olha, cara, é incrível como essa inovação que Fortaleza está tendo agora, nós finalmente estamos avançando. Finalmente acabou com aqueles contratos quase que bilionários, onde 2 ou 3 empresas saem lucrando quase tudo aqui em Fortaleza, descentralizando o recurso público, que é a melhor destinação do recurso público, aquele que é feito de forma descentralizada, onde você chama a iniciativa privada, vamos fazer junto, faz concessão, faz convênio, o povo sendo atendido, entrando dentro dos bairros, se a gente faz cooperativa de bairro, chama o povo para trabalhar, chama o povo para dar oportunidade, sabe? Leva centro social para a comunidade. O vereador vai dizer, cara, eu quero fazer parte disso, porque onde eu estou chegando, o prefeito está fazendo. Onde eu estou chegando, o prefeito é bem avaliado. E onde o prefeito é bem avaliado, onde o poder executivo é bem avaliado, todo mundo quer estar do lado. Todo mundo quer estar do lado. Claro que vamos ter que conversar com os vereadores, vamos sim. E o diálogo, do mesmo jeito que faremos, seja com o governo, seja com a União, também faremos com os nossos vereadores. Temos que ter objetivos. Agora, também é importante que o povo entenda que só o executivo não faz nada. E que escolha bem os seus representantes na Câmara de Vereadores. Agora, do ponto de vista também estratégico eleitoral, qual é a ambição do PL justamente para formar essa chapa de vereadores na Câmara? Atualmente são 3 vereadores do PL. Tá. Nós faremos 7 vereadores. 7. 7 vereadores, É o que a gente acredita. Existe algo que é até bem interessante, que é o voto de legenda, né? Se buscarmos aí as últimas campanhas, vou falar aqui de campanha municipal, se eu não me engano, os 2 partidos que mais fizeram voto de legendas foram o PT e eu acho que o PROS em 2020. O que é o voto de legenda? É aquela pessoa que ainda não tem um candidato, né? Sei lá, não tenho um candidato, mas vou votar no número do partido. E aí esse voto vai ser computado como voto de legenda. O PL, e a gente acredita muito, e nós faremos campanha em cima disso, na TV e nas rádios também, olha, vote nos vereadores do nosso partido. E se não tiver, vote no nosso número, porque vai valer, legenda. Entendeu? Que aí vai para o voto de legenda. Então, se a gente consegue colocar 100 mil votos de legenda, por exemplo, sei lá, entre 2 milhões e 1 milhão e 700 mil eleitores que tem em Fortaleza, 100 mil pessoas, desses que são mais de direita, decidirem votar, 100 mil, nós estamos falando de quase 4 vereadores só com voto de legenda. Fora os grandes vereadores que nós temos, Julierme, Priscila Costa, Espeto Alberto, Marcelo Mendes, que agora assumiu, está também no mandato. Então, assim, a nossa chapa tá muito boa, todos estão bem empolgados. Estaremos com os nossos 44 candidatos. E eu acredito, sim, que nós faremos as 7 cadeiras. São 44 candidatos? Somos 44. A chapa de vereadores é 44. Eita, é muita gente, né? É, o máximo, é o teto. Sim, entendi. Na verdade, nós teríamos até 60, só que aí nós temos ali alguns reservas, sabe? Porque se alguém no meio do caminho desanimar, não tem isso de desanimar, de desistir, vamos pra frente. Mas acho muito difícil que isso aconteça, tá? Então, temos os 44, a chapa completa. Fundo eleitoral. O PL, ele tem a maior parcela, né? Assim, exatamente. 886 milhões, né, para dividir entre os seus candidatos. De que maneira esse fundo pode, obviamente, colaborar com esse projeto aqui para Fortaleza? E também, se a gente pensar a nível nacional, né, pelo que a gente pesquisou, segundo o presidente do PL, né, Valdemar Costa Neto, a meta para 2024 é de 1.500 prefeituras em todo o Brasil. Perfeito. Vamos lá, primeiro ponto. O André votou contra o aumento do fundão eleitoral. Tá? O André, o meu voto está lá computado, quem quiser pesquisar. Agora, não adianta achar que eu vou para uma guerra, enquanto o meu adversário está vindo com a bazuca, eu vou com a faquinha de serra, de mão. Não tem como. Isso é absurdo. Então, nós usaremos todas as ferramentas possíveis para entrar nesse campo, onde o lado de lá vai falar A e nós temos que apresentar o nosso lado B. Né? E vice-versa. Então,
nós teremos a maior estrutura, isso é fato, a maior estrutura partidária aqui é a do Partido Liberal. Isso vai ser interessante porque, pela primeira vez, nós teremos o partido que tem maior tempo de TV, juntando todas as alianças, nós ficaremos com o segundo maior tempo de TV, ficando atrás somente do candidato PT, que fez alianças com PP, MDB, PSD, republicanos, enfim, fez uma grande aliança aí. Mas a aliança essa que até eu não fico com inveja, tá? Porque, sendo bem sincero, essas alianças geralmente são feitas em troca de espaços dentro da prefeitura. Nós não faremos isso, né? Nós apresentaremos todo o nosso secretariado ainda antes do início da campanha eleitoral, para que o povo entenda que não faremos cabide de emprego dentro da prefeitura de Fortaleza. O nosso secretariado é esse, o nosso time é esse. Quem quiser escolher o André, escolherá o time do André, e que no segundo turno, porque nós estaremos no segundo turno, aqueles que decidirem nos apoiar não é porque estão ganhando alguma coisa em troca, é porque simplesmente acreditam no projeto do André e da equipe do André e do time do André, entendeu? Então, mas, André, você mesmo vai contar com uma campanha diferente. A entrevista que eu mencionei, né, quando você foi eleito deputado estadual, você mencionou na entrevista que gastou R$ 7.500. Exato. Você está numa realidade bem diferente Sim, hoje. Como é que você vê essa perspectiva de mudança completa, né? Estamos hoje pela primeira vez disputando uma majoritária, né? E não é uma qualquer, só a quarta maior do país, né? A quarta capital do país. A gente fica atrás só de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. É um lugar onde tem 2.428.000 habitantes. Né? Então, assim, são outros tempos, é outra política, onde lá naquela época tinham 600 candidatos concorrendo comigo, dessa vez terão 4 ou 5, né? E aí, como é que a gente faz para chegar nesse povo? Como é que a gente faz para mostrar? Porque a gente precisa de 50% mais um. Então, como é que eu vou conseguir atingir aquela pessoa lá da periferia, que está lá dentro da comunidade, e que muitas vezes eu tenho certeza, já tenho ciência disso, de que eu seria até impedido de entrar, porque as facções criminosas dominaram aqui Fortaleza, isso é inegável. E tem lugares que, com certeza, eles não deixarão o André entrar. Na Globo, na SBT, sabe? Na TV aberta, quando aparecer a campanha publicitária, quando apareceu o André na TV, com tempo de TV. E para isso a gente sabe, tem marketing, tem equipe, tem estratégia, tem que ter adesivo, tem que ter bandeira. E se o lado de lá vai usar, nós usaremos também. Se a gente quer derrubar o sistema, tem que usar o sistema para derrubar ele. André, e qual vai ser o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse movimento? Ele é meu maior cabo eleitoral aqui. E eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu acredito que ele é o maior cabo eleitoral em Fortaleza. Maior do que o Ciro, maior do que o Lula, maior do que qualquer outro. E o senhor considera a presença dele ativa aqui em Fortaleza? A gente pode esperar? Ele teve na sua pré-candidatura, né? Somente na nossa pré-candidatura. Veio o Ceará somente para isso e no outro dia foi embora. Né? Não cumpriu nenhuma agenda, não foi em nenhum outro município. Ele veio simplesmente aqui para dizer o André é o futuro de Fortaleza. Então, Fortaleza é uma prioridade para o PL. Para o PL e para Jair Bolsonaro em específico. E ele estará na nossa campanha. Não tem ainda a data, mas ele virá. 2 vezes ele deve vir. Pelo menos, né? Pelo menos. Se conseguir vagar, até porque a gente sabe que a meta do PL é fazer mais de 1.000 prefeitos, 1.500 prefeitos em todo o Brasil. E aí a gente tem que entender que Fortaleza é uma cidade. Agora, é tão importante quanto São Paulo e Rio de Janeiro. São as 3 cidades hoje que são fundamentais para o Partido Liberal e para Jair Bolsonaro, né? Então, podemos esperar Jair Bolsonaro ativamente aqui em Fortaleza. É o maior cabo eleitoral atualmente. É quem chega e consegue arrastar multidões. Porque se o prefeito anda com Tasso Gereissati e Ciro Gomes, ninguém vai para lá, ninguém tira foto, ninguém ovaciona, zero. O Lula veio aqui também, zero. O Lula veio para o evento, onde era um evento fechado, depois voltou para o hotel. E acabou e ficou por isso. Cadê a presença de Lula no meio da rua? Por que ele não anda no meio da rua? Que presidente é esse amado pelo povo que não consegue sequer sair para ir comer um espetinho no meio da rua? Ou sai lá, sai na padaria, abertamente, sabe? Sem ser programado com o nicho eleitoral fechado. Por que não? Ah, não, mas é porque o eleitor dele está dentro da comunidade. Por que ele não vai então dentro da comunidade? Sabe? Não tem. É uma ilusão, é muito escondido. O povo não se engaja, o povo não anima. Eu acredito muito que o fato do Lula ter ganhado em Fortaleza de Jair Bolsonaro, não é nem que o povo estava votando o Lula, foi mais um voto de protesto contra Jair Bolsonaro. Porque a imprensa focou muito nos erros de Jair Bolsonaro. Então, assim, Jair Bolsonaro é inegavelmente o maior cabo eleitoral. Quer goste ou não dele. Porque uma pessoa vir aqui e botar 10 mil pessoas dentro do ginásio Paulo Sarazate, e onde andar, arrastar multidões, tá óbvio. É óbvio, não enxerga quem não quer. André, em 2026, o que você imagina aí para disputa presidencial? Quais os nomes da direita? Né? Você falou que não... A gente vai costurando aqui. É porque quando você falou, meu discurso é o mesmo. Para Lula, eu jamais vou pedir volta. Eu digo, para quem que ele vai pedir volta em 2026? Para Jair Bolsonaro.
Você acha que ele vai? Acho. Mas na condição de inegibilidade. Eu acho que ele vai ficar elegível. Você acredita Vão então que o reverter. cenário Acredito, vai sim. reverter? É impossível eu conseguir entender e acreditar que alguém está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, enquanto o presidente da República foi condenado em 3 instâncias por roubar o povo. Sabe? O José Dirceu, meu Deus, Zé Dirceu agora está elegível. O mesmo feito, então, que aconteceu com o Lula, você acredita que vai acontecer? Não é que é o mesmo feito com Lula, porque o feito com Lula é por causa de uma mudança de CEP conseguir descondenar uma pessoa por corrupção. Jair Bolsonaro está inelegível hoje porque fez uma reunião com Não, embaixadores. mas o paralelo que ele estabelece é de recuperar os Isso, direitos de políticos. recuperar. Não, sim, que vai recuperar os direitos políticos. Eu tenho fé nisso, eu tenho ciência disso. Eu acredito muito nisso. É muito ruim para a democracia tirar Jair Bolsonaro do pleito, do jogo eleitoral, por uma simples reunião. Sabe? Eu não consigo crer que isso acontecerá. Vai ser ruim, é ruim para a Justiça Eleitoral, é ruim para o Tribunal Superior Eleitoral, é ruim para o Supremo Tribunal Federal, é ruim para a democracia. Então, eu acredito muito que Jair Bolsonaro estará elegível em 2026. E eu, André, votarei em Jair Bolsonaro em 2026, pedirei voto de Jair Bolsonaro em 2026. Mas ele não estando, a gente tem outros nomes que podem ser colocados, né? O próprio da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem o Olha, está muito Tarcísio. longe ainda. Né? Não tem como a gente contar com um processo que a gente não sabe como é que vai estar lá. Então, eu, André, hoje bato, firmo o pé, votarei Jair Bolsonaro, pedirei voto de Jair Bolsonaro. E se houver outras possibilidades, aí a gente começa a pensar e vai estudar um pouco mais, mas por enquanto, por hora, só penso isso. Jair Bolsonaro 2026. Deputado, já que a gente foi para 2026, agora o senhor dá um passo importante, né, de disputar a administração de uma prefeitura, né? Sim. O senhor estava sempre focado ali no parlamento. E a partir disso, a partir desse caminho que o senhor começa a trilhar, a gente também pode esperar, lá em 2026, de repente, uma candidatura para o governo do Estado. É o início de um André Fernandes mais ligado, mais voltado mesmo à administração? Não. O André Fernandes, André Fernandes, né, eu tenho plena convicção de que nós estaremos no segundo turno e nós vamos para vencer, tá? 2026 estaremos prefeito, cumpriremos o nosso mandato e iremos à reeleição com a maior aprovação dentro de todo o Nordeste, eu tenho plena convicção disso, né? 2026 não existe a menor possibilidade de André sair candidato a qualquer outra coisa, até porque nem idade sequer tem para isso. Terá, né? Terei 29 anos de idade, de fato, né? Então, assim, não existe essa possibilidade. Mas por mais que tivesse mais do que 30 anos de idade, tem que cumprir o mandato. Tem que a ir para prioridade é cumprir o mandato certinho de 4 anos. cumprir os 8 anos, porque nós seremos eleitos e depois reeleitos. Né? E aí a gente pode pensar em outra hipótese. E agora, Partido Liberal, a gente sabe que é o maior partido do Brasil, e que aí sim tem cacife para lançar a candidatura própria, tanto a governo como a Senado, em 2026. Inclusive tendo o prefeito de Fortaleza, né? Então, assim, aí é algo que a gente já começou a debater, já começamos a falar sobre, mas acredito que daqui a pouco a gente deve até entrar em perguntas sobre essas alianças, ou não? Vamos! Mas você vislumbra aí no futuro, então, essa mudança do parlamento para a administração, prefeito, e aí, Não, quem sabe esse de governador pode ser um plano, a gente está levantando aqui, supondo. Temos bons quadros no partido, né? O André não, o André vem para ser o gestor de Fortaleza. Sim. Não vai falar em governo do Estado ainda, né? O André de jeito algum, de maneira alguma. Não existe Mas essa o possibilidade. PL já Vai ser. trabalha para se cacifar, Mas o PL para ter um governador no Ceará. Com toda certeza, com toda certeza. Agora, podemos abrir mão em algumas situações. Entendeu? Então, aí, isso que a gente começa a gente entra dialogar, nas que nós estamos alianças, conversando, inclusive com outros partidos, com outros pré-candidatos também. Capitão Wagner. Eduardo Girão, entendeu? Então, nós temos conversado bastante. O PL pode dar esse passo para trás em 2026, desde que agora receba esses apoios em 2024. Veja Então, que seria somos... um apoio à sua candidatura, apoio à nossa candidatura. para a agora, candidatura do para PL. no futuro apoiar para o governo. Exatamente. Por exemplo, em 2022, o PL poderia lançar a candidatura própria a governo. Escolheu colocar a vice do União Brasil. Né? Então, a gente vislumbra o quê? 2024, União Brasil pode indicar a nossa vice. Em 2026, mais uma vez, o PL apoia a União Brasil. Né? Então, assim, mas é uma construção. Ainda existe esse debate dentro do PL, porque alguns do PL firmam o pé e dizem, não, a gente tem que ter candidatura própria, independente de qualquer coisa. Né? Já eu não, e eu fico ali tentando dar uma freada, pessoal, calma, é importante agora esse apoio. Né? Eu sei que nós iremos para o segundo turno, independente de vir ou não já no primeiro turno esse apoio, mas é melhor, é mais tranquilo, é mais eficaz e até melhor para não criar rusga, para não, sabe, não ter nenhum atrito,
que isso já aconteça no primeiro turno, né? Então, Agora, eu tenho tentado deputado, dialogar e ajustar é claro que o isso. senhor fala com muito otimismo da sua pré-candidatura, mas considerando um cenário em que um outro candidato de direita se viabilize, poderia abrir mão para uma aliança já no primeiro turno? Não existe essa possibilidade. Nós estaremos no segundo turno. Não existe essa possibilidade. Nós estaremos no segundo turno. Tenho plena convicção disso. E o senhor O nosso crescimento nas pesquisas eleitorais, todas as pesquisas mostram quem é que está crescendo, quem é que mais cresce. Em Fortaleza e no Ceará, as últimas eleições sempre mostram quem ganha não é quem começa na frente. Pelo contrário, geralmente quem começa ali pequenininho e que vai crescendo com o passar do tempo é quem chega lá. Olha para o Elmano, olha para o Sato, olha para o Roberto Cláudio, olha para a Luizinha Lins. É sempre surpresa. Se a gente for falar de surpresa, vamos trazer lá para trás Maria Luísa. E Fortaleza Sempre é uma tem cidade surpresa. que tem essa Surpreende, Fortaleza surpreende, entendeu? Então, assim, o PL acredita muito que nós conseguiremos, né? O PL que está apostando todas as fichas, e nós também. Eu tenho convicção, estou andando nos bairros de Fortaleza, esse contato, onde ando, o contato, sabe? A onda, o calor humano, parece que tentar negar essa onda é como se fosse tentar esconder um elefante debaixo do tapete. É o povo. E quando o povo quer, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem máquina que impeça. Mas é porque se fala dessa questão de divisão dos votos, Exato. né? Da direita, Eu não de vejo ter divisão de 3 votos. candidatos. Os outros dois já estiveram aqui e nenhum deles sinalizou de que vai retirar o seu nome. Tá. Né? Isso não seria um... Foi perguntado para os outros candidatos se eles se consideram de direita? Eles se consideram de... Sim. Não sei, essa Não, pergunta... porque tem deles que fogem desse assunto. Como é que se fala muito em divisão dos votos de direita se a própria pessoa não se considera de direita? Mas Eduardo Girão e Capitão Wagner não seriam de direita? Não é isso. Eu que fiz essa pergunta, né? Foi feita essa pergunta para eles. Né? Alguém da imprensa chegar e perguntar, você é de direita? Então, o senhor acha que Você existe considera de puro direita? sangue de direita na disputa, que Não. seria você? Exatamente o que eu estou falando. Eu não acredito que tenha divisão dentro da direita. Porque Divisão de da votos pelos candidatos postos. Não, eu não acredito nisso. Você, nas suas redes sociais, você fala que você é o verdadeiro candidato da direita. Eu acho que é esse termo, né? Assim. É porque é o seguinte, quando a gente fala de direita, vai remeter a 400 anos atrás. Mas falando de forma prática, a gente está falando aqui de um lado, de uma ideia, uma conjuntura política. E não estou falando nem de ideologia, não estou falando nem do fato de ser conservador, ser progressista. Não, estou falando de um campo. E quando você defende esse campo, você defende do começo ao fim. Então, a partir do momento que hora eu estou aqui, uma hora eu defendo do outro lado, sabe? Eu digo que, olha, eu sou liberal, mas eu acredito muito na justiça social e que a criminalidade vem a partir da desigualdade social. Opa, a direita não acredita nisso, não. A direita não vê que criminalidade parte da desigualdade social. Porque um filho de pobre, ele não tem que ser criminoso. Quem nasceu na periferia não tem que ser criminoso. Pelo contrário, que ser criminoso ou não, ter essa atitude criminal ou não, é parte do ser, do indivíduo. Valores, princípios, a ética. Então, não adianta eu querer pegar aqui, pincelar um ponto, depois eu vou aqui e pincelo do outro lado. Para mim, isso não é direito. E se for perguntado para alguns nomes que estão na disputa, não estou falando só desses que mais se identificam com o nosso eleitorado. Eu posso até falar assim. Se for perguntar também para o outro lado, pergunta lá para o candidato PT, você é esquerda? Você é mesmo PT? Ou então pergunta para o prefeito, como é que você se posiciona politicamente? Como é que você se enxerga politicamente? Sabe, eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita para dividir. E aí sim eu acredito que a imprensa fará um excelente papel, um excelente trabalho, perguntando para cada candidato. Mas sem fugir. Porque não adianta dizer, é porque eu represento. Não, o senhor se vê como? O senhor se posiciona como? Como é que o senhor se enxerga? Eu, André, me enxergo sendo um político de direita. Eu sou um conservador, mas eu me considero um político de direita. Ponto. E aí o senhor se... E eu não vejo como divisão de voto. Eu não vejo divisão de voto dentro da direita, tá? E aí, nessa postura, né, que você está falando, né, sua, o senhor se difere, então, desses outros nomes que estão postos? Eu acho que é um julgamento que o povo tem que fazer. Eu não posso fazer esse julgamento. Né? Então, eu acredito que o próprio eleitor fará, e com certeza fará com muita excelência. E com base nisso, deputado, o senhor acredita que essa questão ideológica tem peso também aqui em Fortaleza, no eleitorado? Em qualquer eleição. Em qualquer eleição. Se eu sinto uma dor, se eu tenho um anseio, eu tenho a tendência a acompanhar um político que sente a mesma dor e que tem o mesmo anseio, sabe? Eu sei que existe, talvez até a maior parte vai da administração, e é o que nós estamos fazendo. Construindo você o nosso... acredita que a maior parte vai da administração?
Acredito que a maior parte vai pela questão administrativa. Sim, sim. De Da fato, zeladoria da cidade. que é o que nós estamos fazendo, a construção de plano de governo, onde nós vamos mostrar o que é que nós faremos, como é que será a coleta de lixo, como é que nós trataremos a educação, o turismo, sabe? Como é que a gente vai atrair turistas, como é que nós vamos trazer investimento para Fortaleza, gerar emprego e renda dentro da Técio periferia. Nunes, que teve aqui recentemente do PSOL, ele falou que, assim, na opinião dele, né, de que as pessoas muitas vezes, num primeiro momento, escolhem ali pela ideologia, no sentido da direita, da esquerda, de identificação, né? Seria uma primeira escolha. E depois vem a questão, porque mesmo que aquele candidato não... Mas é uma coisa do André, eu acredito que até que é uma pesquisa que tenha que ser feita, mas talvez eu acredite que, sei lá, 55%, 60% do povo vai pelo fato administrativo. O que é que vai gerir, o que é que você acredita para a cidade. E acredito sim que não parcela aí de 40%, 45% vai por ideologias, por ideias, sabe? Pelo sentimento. Porque, por exemplo, eu como cristão, a pessoa pode ser um baita administrador, mas se ele for a favor de aborto, por exemplo... Ou então, se ele for a favor de saidinha temporária, só um exemplo, eu não voto nele. Ele pode ser o cara que vai resolver a situação do saneamento básico lá do meu bairro, mas se eu vejo que ele vai, de forma drástica, exatamente contra aquilo que eu acredito, os princípios e valores, eu não consigo confiar nessa pessoa. Do mesmo jeito que eu não consigo confiar, por exemplo, em alguém que é desarmamentista. Sabe? Alguém que defende mesmo. Eu não estou falando daquela pessoa que ainda não ouviu sobre o debate de forma ampla e que ainda não conseguiu entender de qual lado deve ficar. Mas estou falando daquela pessoa que defende mesmo. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Né? Porque, para mim, se a pessoa tira o direito fundamental, que é o primeiro, direito à legítima defesa, e os demais direitos? Né? Então, são pontos que, aí sim eu acredito, 40% do povo fortalezense deve ser levado para esse lado mais ideológico. Mas, de toda forma, é um desafio. Se a gente pensa que Fortaleza é uma cidade que é administrada há 20 anos pela esquerda, por políticos, né, identificados com a esquerda. Com a esquerda, centro-esquerda. Esquerda, enfim. não tem como a gente dizer que Isaac, Roberto Cláudio e Luiziane não são esquerdas. Mas tudo enfim, bem. Estão aí há 5 mandatos, né? Isso. Assim, PT, Sim. PDT, enfim. Pois é. Exatamente, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Não adianta mudar o nome, muda o nome, às vezes muda o partido, mas continua sempre o mesmo grupo. Tá na hora de mudar. É essa a nossa confiança, sabe? É por isso que estamos convictos, é por isso que o povo está enxergando a diferença. André, qual vai ser a tua principal prioridade na campanha, né? A prefeitura, a tua principal proposta, né? O que vai estar no cerne mesmo aí da tua campanha mesmo para prefeito? Assim, o que tu vai levantar aí? Fortaleza eu até falei isso lá no nosso lançamento pré-candidatura, é como um livro de matemática, a página que abrir vai ter um problema para resolver. Eu tenho ciência disso, né? E como eu falei, teremos todo um time de especialistas em cada área, onde cada pessoa, cada um desse time, e eu acredito que o papel do gestor é exatamente esse, eficiência, eficácia, honestidade, transparência, e escolher um bom time e não deixar roubar. E esse time, né, cada um com a sua especialidade em devido setor, vai cuidar e vai tocar aquela área. O prefeito ali em cima cobrando, né, acompanhando, fiscalizando. Mas, enfim... Você falou do time do André, né? O time do André, o time do André. Você já anunciou um nome aí, que é a doutora Mayra. Que vai cuidar da saúde. Quais são os nomes aí encontrar... Não, ainda não... Estamos conversando, mas eu quero pegar, assim... Eu não quero pegar uma pessoa qualquer, eu quero pegar a melhor pessoa mesmo, sabe? Assim, que agora, o povo tenha entendimento. A ideia é formar um secretariado técnico sem indicação política em nenhuma das pastas. Não precisa ter indicação política nenhuma. Por exemplo, a doutora Mayra, ela já é do PL. Ela já está conosco. No caso, ela é técnica política. É uma coisa... Não, ela foi candidata, mas não significa que ela vai agregar apoio político, necessariamente. Porque ela já estaria com a gente. Ela já é do nosso partido. Ela já é do nosso time. Ela já votou no nosso presidente. Ela acompanha o PL, né? Então, assim, inclusive é suplente, né, de deputada federal. Então, não foi por apoio político, de maneira alguma. É uma pessoa técnica que já esteve no Ministério da Saúde, que está há mais de 30 anos aqui como médica, trabalhando na Prefeitura de Fortaleza e que entende os anseios do povo fortalezense, né? Então, mas voltando à pergunta, é muito difícil eu chegar aqui e falar assim, a prioridade é essa, porque muitas vezes até o entendimento de outras pessoas podem dizer assim, mas o André está abandonando devido setor, devido à área. Mas, claro, segurança e saúde aqui em Fortaleza pedem socorro, né? A segurança e a saúde de Fortaleza pedem socorro. No que se trata a questão de segurança pública, não tem como o gestor, o prefeito, tentar se esvair de sua culpa e jogar a responsabilidade para o governador, né? Porque tem meios para melhorar a segurança pública na cidade. Tem muitos meios.
você for falar de tecnologia, a gente consegue fazer exatamente... Eu conversei com o prefeito, consegue fazer exatamente do que foi feito lá em São José dos Campos, em São Paulo, onde ele encheu a cidade de câmeras com reconhecimento facial, né? E que em tempo real esse banco de imagens, através de uma inteligência artificial, ele é disparado e quem faz qualquer busca, Polícia Militar, Civil, Federal e até Interpol, consegue encontrar as imagens desses criminosos que estão em São José dos Campos, né? Então, se isso é colocado dentro de UPA, dentro de posto de saúde, nas avenidas, nas ruas, por exemplo, a gente não verá acontecendo o que aconteceu aqui em Fortaleza, quando no ano passado estupraram uma adolescente e jogaram o corpo dela, né? Assassinaram e jogaram o corpo dela na Guanabi. Esse caso até foi muito falado no ano passado. E quando foi agora, 2 meses atrás, a justiça aqui simplesmente solicitou arquivamento do caso, porque não conseguiu identificar quem foi que fez isso. Na Guanabi. Que a cada quantos metros tem um fotossensor? Tem uma tecnologia para multar, para buscar placa, ou então para buscar o que é que a pessoa está fazendo dentro do seu veículo. Mas não consegue identificar um criminoso, não consegue identificar quem jogou um corpo de um adolescente que foi estuprado, assassinado. Sabe? A tecnologia não está sendo usada a favor do povo fortalezense. Em São José dos Campos foi. Em Fortaleza será na gestão do André. E aí o bandido que estiver trocando tiro com a polícia, que adentrar em qualquer hospital, qualquer emergência, rapidamente será detectado. E rapidamente a polícia vai ter acesso, vai acompanhar. Resultado prático. O bandido não vai querer estar dentro da cidade que é monitorada. Já imaginou você colocar um bandido dentro de um BBB? Quantos dias demoraria para ele ser preso? Né? Então, assim, é um Qual é a fato responsabilidade mesmo assim, da prefeitura, né? Porque é uma discussão, né? Assim, na sua visão, qual é realmente assim, o papel né? Como eu tô da falando, prefeitura nessa... A prefeitura ela pode ajudar de diversos modos. O primeiro que eu falei aqui foi tecnologia. Isso ajudaria inteligência a polícia, artificial. e reconhecimento de reconhecimento facial, né? Que isso aí ajudaria bastante. Como eu falei, todas as polícias, Polícia Civil, Militar, Federal e até a Guarda Municipal. Sabe? Existe muito essa discussão sobre a Guarda Municipal, o uso. Não, porque a Guarda Municipal ela só pode ser usada para cuidar de bens e de patrimônio público. Não é bem isso. Né? Se a gente for buscar agora a arguição de descumprimento do preceito fundamental 995/DF, que está sendo julgado e que foi concluído lá no Supremo Tribunal Federal, eles deixam claro que a Guarda Municipal, ou seja, a Guarda Municipal Civil dos municípios, né, obviamente, ela tem poder de polícia no que se tange a... Eu vi que essa pessoa pode estar com uma arma ilegal ou com drogas. Eu posso fazer o famoso baculejo, posso fazer uma busca pessoal. Busca e apreensão. Eu posso fazer uma busca ali, posso buscar esse objeto, essa droga e tudo mais. Foi o que o Supremo Tribunal Federal concluiu agora. Né? Inclusive, lá nessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, falou que os guardas municipais pegaram essa arma, pegaram droga e adentraram a casa desse criminoso e que lá dentro tinha mais droga ainda, ou seja, era um traficante. E aí foi questionado sobre essa prisão. E aí, lá no Supremo Tribunal Federal, deixaram bem claro, não, a Guarda Municipal fez e fez correto. Porque essa pessoa era um traficante, eles detectaram que era traficante, seja através de denúncia anônima, seja, sei lá, se eu cheguei e o cara de repente correu, ou eu vi ele pegando a droga, colocando no bolso, correu, a Guarda Municipal ela tem poder para fazer. Então, a Guarda Municipal tem que fazer isso, e aqui em Fortaleza está sendo visto, a Guarda Municipal fazendo isso, não vê. Então, aqui a Guarda Municipal... utilizaria a Guarda Municipal A Guarda de outra Municipal, forma. aqui em Fortaleza, você vê costumeiramente sendo usada de 2 maneiras. Uma, acompanhando a GFIS para tirar a barraca. 2, acompanhando a MC para fazer blitz. Mas e fazendo blitz dentro de locais que sejam possíveis pontos de droga? Para você fazer uma blitz, para evitar que a pessoa entre e saia com droga, com dinheiro ou com arma ilegal. Para você matar o crime pelo bolso, porque o crime mata pelo bolso. Não adianta achar que eu vou chegar lá e eu vou matar um adolescente de 16, 17, 18, 19 anos de idade, um criminoso, por mais que seja adolescente, um criminoso, e que isso vai resolver a questão da segurança pública. Não vai, porque morre um, nasce 10. Agora, quando você mata pelo bolso e o traficante, o cabeça, porque é uma pirâmide, quando ele entende, olha, aqui em Fortaleza eu não estou tendo lucro, porque o prefeito encheu a cidade de câmera, colocou a Guarda Municipal para fiscalizar, para fechar o nosso cerco, o que é que nós vamos fazer? Vamos sair dessa cidade, porque aqui nós só vamos se ferrar. Agora, então, deputado, na gestão do André, a criminalidade vai, literalmente, ter prejuízo e fugir de Fortaleza. Mas o senhor reconhece que a questão da Guarda Municipal ainda é complexa, porque isso não está previsto no Estatuto, essa atuação. E aí esses casos acabam sendo judicializados. Aí, vamos supor, não sei se tem precedente disso aqui, mas tem um exemplo de um caso que aconteceu em São Paulo, que o TJ absolveu, né, um acusado de um crime,
de tráfico de drogas Exato. por conta, né? Que Aí foi pro STJ e agora o Supremo Tribunal Federal pronto, determinou que a guarda fez correto. Fez correto, exatamente. Mas não está prevista essa situação, né? Mas olha, Aí vai a gente judicializando, tem que entender o seguinte, vai olha, criando uma burocracia. o Supremo Tribunal Federal, desde o ano passado, até o próprio ministro Alexandre Moraes, né, que foi o que fez essa defesa forte e contundente. E, inclusive, acompanhado pelos ministros indicados pelo Lula. Zanin, Dino, o próprio Dino. Todos eles estão com o entendimento de que a Guarda Municipal, agora que recentemente entrou no rol de segurança pública também, os agentes da Guarda Municipal entraram no rol de segurança pública, eles têm poder para fazer isso. E isso ajudaria na segurança pública, né? Já se tem esse entendimento. Quando o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento firmado, a tendência é que nos tribunais, aqui, os primários, TJ, regional e tudo mais, eles começam a... O primeiro advogado vai dizer, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso aqui, acabou. Então, passa-se a ser, por mais que tenha sido só um entendimento lá no STF, facilita passa o processo, a ser todo né? esse processo e evita que, mais uma vez, chegue até lá. Agora, dentro, por exemplo, do Congresso Nacional, já está rodando a PEC para transformar as guardas municipais em polícias municipais. Eu sou um dos coautores. Estou lá, né? Assinei, né? E sou favorável. Então, isso daria o quê? Daria mais... facilitaria a execução, e eu acredito que isso deve acontecer logo, já que o próprio Supremo Tribunal Federal está com esse entendimento, facilitaria que o prefeito pudesse ter mais presença no que se tange à segurança poder, pública. né? Mais poder. Exatamente. A gente estava comentando, antes de começar a gravar, né, da sua agenda, que vai para tá visitando os bairros aqui de Fortaleza. Quando a gente fala de periferia, né, aqui da nossa cidade, uma cidade que tem, realmente, lógico, muitas desigualdades. Qual é a tua proposta, qual é o teu olhar para a periferia de Fortaleza, vislumbrando aí a prefeitura? A gente tem que... Primeiro, a gente tem que tratar a periferia como qualquer outro bairro, né? O gestor ele tem que entender que aquele povo ali paga imposto, aquele povo ali sofre, e é um ser humano, e é um fortalezense, e merece essa atenção. Não só em época de eleição, como infelizmente a gente tem visto nas últimas eleições, onde a periferia é esquecida durante os 3 anos e meio, e quando vai se aproximando as eleições, começa a colocar ali bloquinho, tijolo, asfalto dentro da periferia. Tem que pegar todas as periferias, levar grandes centros sociais, né? Sabe? As areninhas, por exemplo. A areninha é um baita golaço. Né? Agora, uma areninha que deve ter segurança, que deve ter guarda municipal e que a gente deve aproveitar esse espaço, que já é um bom espaço, e colocar ali acoplado espaços para que também se tenha, sei lá, um jiu-jitsu, sabe? Um karatê, uma arte marcial, uma escola de música. A prefeitura tem que chegar junto e tem que ampliar esse espaço, não só para jogar bola, mas transformar aquilo ali num grande centro social. E quando se faz isso, o que é que você está fazendo? Você está levando também o mercado. E aí a pessoa vai lá, o João leva um espetinho, a Maria leva um salgadinho, o outro vende refrigerante, vende água. A ocupação dos espaços. Exatamente. Você ocupa os espaços. E tem que também dar oportunidade. Você tem que gerar oportunidade. Não tem como você falar em resolver a desigualdade social aqui em Fortaleza se você não gera oportunidade. Qual é a oportunidade que está sendo gerada para aquela pessoa que tem 6 irmãos e só tem uma mãe que recebe Bolsa Família, mas mora lá na periferia? Qual tem sido o papel fundamental da prefeitura nisso? O que é que a prefeitura fez para tirar essas crianças daquela convivência ali, até com criminosos, para levar para uma aula de música, sabe? Para uma arte marcial, para uma escola, para um curso? O que é que a prefeitura tem feito? Ontem, por exemplo, eu estive lá na casa de Vó Dedé, que fica ali na Barra do Ceará. E aí eu vi esse projeto, que é um projeto social, incrível. E muitas vezes a prefeitura, o poder público, não consegue alcançar. O poder público tem que chamar essas ONGs, tem que chamar essas instituições, sabe? Instituições filantrópicas. E dizer assim, olha, o que é que vocês estão precisando? Vocês precisam de espaço? Vocês precisam de atenção? Menos burocracia? O que é que a gente pode fazer? Qual é o investimento que nós podemos fazer? E eu tenho certeza que o retorno prático para a prefeitura municipal, quando se fala em orçamento, será absurdo. Porque se você está tirando uma criança do crime, você está transformando ele em um trabalhador, ele vai pagar imposto, vai dar menos prejuízo. Pelo contrário, vai dar lucro à prefeitura, sabe? Então, a prefeitura tem que chegar junto, tem que levar grandes centros sociais, tem que trabalhar na questão da iluminação pública, você tem que dar atenção, você tem que dar dignidade. Não tem como falar de resolver a desigualdade social se você não dá dignidade a essas pessoas. Você tem que levar um entretenimento para aquelas crianças. Qual é o entretenimento hoje que tem? Sabe? Não é muito longe. Vamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu sou opositor, né? Nós lá temos candidato Ramagem. Sou opositor ao Paes, prefeito. Agora, lá ele fez o quê? Parques aquáticos públicos, a céu aberto. Em Fortaleza nós faremos. Já imaginou se você coloca dentro de
todas as periferias, um parque aquático, que não é muito difícil de fazer. Você pega um espaço, coloca ali bica, água jorrando para cima e tudo mais, para a molecada ir brincar, se divertir. Ali pertinho tem um posto com guardas municipais, sabe? Com feira livre. Cara, isso muda a realidade. Na E aí, gestão da quando Lisiane, ela criou os Cucas. Exatamente. Né? E na Que gestão do André, nós faremos isso ampliado 10 vezes mais. E assim nós resolveremos o problema dentro da periferia. Agora vamos falar de aliança? Que ele já deu uma adiantada nisso, pode ser? Pode. Então, o que é que a gente pode esperar aí para vice? E quais partidos vão chegar junto com o PL? O que é que tem aí? Olha, assim, como eu falei, quando se fala em arco partidário, uma aliança, o que é costumeiramente visto é que os espaços são divididos. Né? Por exemplo, o PP vai apoiar o PT, em troca de que o PP vai ficar com a presidência da Assembleia Legislativa. Mas o Republicanos vai em troca de quê? De ser presidente da Câmara dos Vereadores? Mas também o MDB vai em troca... Então, sempre é um espaço loteado. Com o André, isso não vai acontecer. O primeiro ponto. Porque aí, quando o eleitor, o ouvinte, o telespectador aqui que está nos acompanhando assistir, ele tem que entender que não é porque o PL tem a possibilidade de sair de forma sozinha, significa que o PL seja fraco. Não, pelo contrário, eu acredito que seja forte. E por isso nós temos total possibilidade de sair sozinho. Chapa pura. Total possibilidade. E com autonomia. Para dizer, nós estamos propondo mudança em Fortaleza. E a mudança começa dentro de casa. E por isso que nós estamos começando sozinho. Porque se fosse para chegar lá, já loteado, e se hoje vocês estivessem aqui assistindo, o André estivesse falando que, olha, nós temos 20 partidos no nosso arco de aliança, porque fulano vai comandar a secretaria tal, a pasta tal, isso aqui vai ficar com isso. O André já estaria começando da maneira do qual sempre criticou. Então, existe total possibilidade do Partido Liberal sair chapa pura, sim. E acredito que temos possibilidade de vencer, sim. E vice? Não, ainda não debatemos a vice. Como eu falei, estamos aguardando. Temos vice, ele falou a vice. Não, a vice... Já vi que é mulher. A vice que eu falo assim... A vice-prefeitura. A vice-prefeitura, né? Não é... a candidatura, entendeu? A feminina da candidatura a vice. Mas essa vice pode ser... pode ser fruto de um diálogo, de um acordo com outros partidos que ainda não sei nem se posso dizer que não estão tão ligados ao governo Lula, porque, por exemplo, União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula, né? E que aqui vizinho em Maracanã, o PT apoia publicamente União Brasil, Roberto Pessoa, né? Mas, assim, falando dos políticos que estão dentro do União Brasil, eu acredito que ainda possa ter essa possibilidade deles indicarem a nossa vice. E aí, em contrapartida, a gente falar sobre 2026, né? O PL dá um passo. Seria o União Brasil retirando a candidatura do Capitão Wagner. Exatamente. Tendo em vista que a nossa candidatura é a que mais cresce. E tendo em vista que, infelizmente, ele é meu amigo, tá? Eu sou amigo do Capitão Wagner, mas, infelizmente, devido à rejeição dele, já teve aí 3 eleições, não venceu, não teve sucesso, e que a rejeição dele aqui em Fortaleza é a maior entre todos os candidatos. Né? Então, assim, não é com vingança, não é de maneira alguma. Agora, quando eles perceberem, né, que isso está acontecendo, que eles estão caindo na pesquisa, que o PL, que o André Fernandes está subindo e que é o que mais cresce, seja na pesquisa A, pesquisa B ou C, é o que mais cresce, quer goste ou não do André Fernandes, eles devem fazer o quê? Olha, então acho que agora chegou a hora de conversar e eu acho que chegou a hora da gente abrir mão. Mas se não abrir, não tem problema, temos bons quadros dentro do Partido Liberal. Temos excelentes quadros, na verdade, dentro do Partido Liberal. E aí teremos o maior tempo de TV entre os partidos, não falo em aliança, o maior tempo de TV, o maior tempo de rádio também. Então, alcançaremos a comunidade, alcançaremos todos os públicos, alcançaremos também nas redes sociais, tendo em vista aqui a nossa rede social hoje. Hoje eu sou o político com maior influência nas redes sociais de todo o Nordeste. Né? Então, eu acredito muito nesse sucesso e estamos esperando a indicação da vice de acordo com esses diálogos. Agora, se não houver, não tem problema. Quando eu falei no feminino, acho que foi uma expectativa que eu trouxe aqui. Enfim, existe, assim, algum desejo, não sei se essa é a palavra, de que fosse uma mulher. A gente não tem nenhuma mulher no pleito aqui. Assim, por exemplo, primeiro, como... Né? Nós, a primeira eleição que não terá uma mulher... Que não tem nenhuma mulher como pré-candidata, né? Aqui nesse ano. Aí eu até te pergunto, qual a importância também de ter mulheres, né? Do papel feminino aí na política. Eu não sei se eu deveria adiantar, sabe, sobre esse assunto. Ainda tá... adiante. Mas já estaremos aí chegando nas convenções. Mas, assim, do André é um desejo do André, do Jair Bolsonaro, do próprio Valdemar, que seja uma mulher. Que seja Né? Então, assim,
tudo indica que seja uma mulher. Uhum. Né? Estamos conversando só para saber qual partido deve indicar, se vai ser o próprio PL ou outro partido, mas a intenção é essa e a ideia é essa. E como é que vocês veem a participação feminina, assim? É e o papel da mulher, importantíssima. assim? Importantíssima. A mulher tem que ocupar espaço, sim. E o espaço, inclusive, que ela quiser. É o que nós, inclusive, conservadores da direita, defendemos. A mulher tem que estar no local que ela queira, que ela escolhe, sabe? E até se tem muito esse debate lá em Brasília, quando a gente fala que o lugar da mulher é onde ela quiser. E aí a gente vê algumas mulheres ali, um pouco mais à esquerda, que reclamam que as mulheres... mas a mulher não deve ser dona de casa e cuidar dos filhos e tudo mais. Mas se a mulher quiser ser assim, ela deve estar lá, porque é ela que escolhe, né? Sim. Então o lugar dela é literalmente onde ela quiser, e eu acredito que é importante demais. É fundamental a presença da mulher para falar das políticas para o público feminino, um público que eu sei que sofre, o público que sofre, que tem tendência a sofrer mais violência doméstica e que precisa, sim, da atenção do poder público. Então, é importantíssimo, por isso o nosso desejo. Na última eleição, né, para a Prefeitura de Fortaleza, o candidato do Bolsonaro era o Heitor Freire, né? Heitor Freire. Do PSL. Do Do PSL, porque até então ele era do PSL. Não, o Bolsonaro já tinha saído do Já PSL. tinha saído? Já. É, mas foi ele o candidato do Do Bolsonaro. PSL. Bolsonaro. Não foi, não. Não, no Ele- caso foi ele o não apoiou? capitão. Não, Jair Bolsonaro apoiou o Capitão Wagner. Ah, tá. Mas Inclusive o- nas lives pedindo o voto, abertamente. Mas o que sai ali com o número 17 do PSL, que foi o partido Que Bolsonaro foi eleito em 2018. Foi eleito em 2018, Sim. Eu também foi era do eleitor. PSL, por exemplo. Pronto. E saí do PSL. Exatamente. Em 2020. Bolsonaro também saiu do PSL. O próprio Heitor Freire foi quem te trouxe para a política, né? Não, foi Jair Bolsonaro. Ah, Não, mas mas você já mencionou ele. Não, eu disse que eu andava com ele, mas quem me chamou pra política foi Jair Bolsonaro. Ah, tá. Eu encontrei- Mas ele teve, assim, um Eu papel encontrei... na tua... Não, eu encontrei com ele no movimento lá em Icó, do Direita Icó. Eu saí de Iguatu para Icó e ele saiu de Fortaleza para Icó e nós nos encontramos lá por coincidência. Era movimento Direita Icó, né? E aí eu fui, o povo tirou foto comigo e tal, não sei o quê, me chamaram para palestrar, para falar sobre. E aí eu falei sobre política, falei sobre religião, falei sobre alguns assuntos que estavam lá em pauta. E aí, a partir disso, nós nos conhecemos. Agora, foi através de Técio, assessor, na época, do deputado federal Jair Bolsonaro, que entrou em contato comigo, que me ligou e que me chamou até Brasília, e que o próprio Bolsonaro me convidou a me filiar no partido. Na época seria Patriota, depois mudou para o PSL. Foi Jair Bolsonaro. Foi Jair Bolsonaro quem pediu o voto para o André. Mas O Jair quando Bolsonaro você que- coloca esse contexto, eu acredito que seja para a gente, assim, rememorar também como essa base também, assim, acabou se dispersando, uns foi para outro caminho. Porque hoje ele está Hoje na ele diretoria, tá na diretoria do governo da Lula, Sudene. Da Sudene, né? E é assim, houve essa dispersão, caminhos se separaram. E aí, como é que está hoje? Como é que o senhor se vê hoje? Olha, a direita, quando se fala em direita, eu acho que a direita está muito consolidada. A verdade é essa. Vamos falar aqui só do Partido Liberal, por exemplo. Partido Liberal, temos hoje 3 vereadores que são de direita, de fato. Temos agora o 4, que é o Marcelo Mendes, que está no seu mandato. Mas Priscila Costa, Inspetor Alberto, Juliane Sena, deputados Alcides Fernandes, doutora Silvana, Carmelo Neto, deputados federais Jaziel, André. É um grupo. E assim, quando se fala André e Heitor, cara, me desculpa, mas lá atrás, quando eu falava quem seria o Heitor, assim que eu descobri, no início de 2019, muita gente disse, André, você vai dividir a direita. Tá lá no meu Twitter, só buscar. Vai lá na busca e coloca o nome Heitor Freire nos meus tweets lá de 2019. As respostas eram, André, você vai dividir a direita. Por muito tempo eu sofri de gente dizendo que eu estava dividindo a direita. Mas tá aí, hoje o cara está no governo Lula. É a direita. O cara criticava o José Disseu, criticava o Lula. Postou uma foto no churrasquinho com o José Disseu. Tá no governo Lula. Sabe? Não tem identidade. Pessoa sem caráter. E aí eu simplesmente lá atrás disse, prestem atenção. Assim como aqui no começo vocês perguntaram, você acha que não sei o que eu disse? Eu acho que quem tem que fazer esse julgamento é quem está ali assistindo. É quem está nos acompanhando. Façam o julgamento. Essas pessoas são mesmo que estão dizendo ser? Busquem, pesquisem. O histórico. É lindo e está aí público. Quem está na vida pública está aí o histórico para todo mundo acompanhar. Para lá na frente não ter surpresa negativa. Vindo aqui voltando novamente para a Prefeitura de Fortaleza, né? Assim, para as propostas, né? Você citou segurança e saúde, né? O que a gente pode esperar aí para a saúde, né? A gente falou da doutora Mayra, né? Sim, que está aí como vai nome, estar, mas o que você vai apresentar aqui para assim, essa área em Fortaleza? Eu até tenho falado muito, andado nos bairros, as 2 áreas que mais falam sobre essa questão da segurança pública e saúde. Principalmente saúde.
né? Por exemplo, com a dona Maurisa, lá no Bom Jardim, até gravei e postei nas minhas redes sociais. Ela passou quase 2 meses tentando agendar uma consulta no posto de saúde lá do Bom Jardim. E quando conseguiu agendar essa consulta, ela agendou para 5 meses depois. 5 meses depois para fazer uma simples consulta, né? E quando a gente vai para outra realidade, São Paulo, o governador Tarcísio, que está fazendo um brilhante trabalho, do qual o nosso espelho estaremos com o Tarcísio, talvez na próxima semana já, ele está fazendo algo genial. Ele está simplesmente chamando clínicas populares, está contratando, fazendo convênios, parcerias. E se hoje for buscar o atendimento para fazer uma simples consulta, o preço do SUS é quase que equiparado ao de uma clínica popular. Inclusive, muita gente aí, que mais humilde, não consegue esperar tanto tempo para fazer uma consulta num posto de saúde, vai lá e contrata mesmo a clínica popular. Tem delas que 30, 40 reais você consegue fazer uma consulta. Então, o que é que ele fez lá? Ele descentralizou o recurso público. E aí ele contratou. Resultado prático, você tira ali o poder de 2 ou 3 grandes empresas que estão gerindo toda a saúde do estado, no caso lá, aqui do município de Fortaleza, onde a gente sabe que 2 OS de fora aí, uma lá de Santa Catarina e a Viva Rio, que é cheia de escândalo, recebe mais de 500 milhões de reais para administrar 6 UPAs de Fortaleza, que são administradas pela prefeitura. São 12, 6 do estado, 6 da prefeitura. E você descentraliza. Você pega esse recurso, que é um recurso de R$500 bilhão, você joga para dezenas de empresas. Resultado prático, ajuda o empresário, gera mais emprego, porque o empresário vai precisar de mais gente trabalhando, ou seja, você está gerando emprego, você está ajudando o povo, e ainda zera fila. E você atende o povo. Tem que estar na hora da Prefeitura de Fortaleza entender, e tem um gestor, de que esse nosso modelo não está funcionando. O modelo de gestão de Fortaleza não está funcionando. Simplesmente não funciona. Tem que mudar. E a gente traz como exemplo o que foi feito e que está sendo feito pelo governador Tarcísio, onde, repito, ele sempre fala, a melhor destinação de recurso público é aquele que é feito de forma descentralizada. Contrata, chama. Não é muito diferente do que o Wilson Polara, secretário de Saúde do município de São Paulo, fez em 2017, quando ele fez o Corujão da Saúde de São Paulo. Inclusive, quem esteve lá acompanhando foi a doutora Mayra, né? Que coincidentemente será a nossa secretária de saúde e fará o mesmo aqui em Fortaleza. Um exame de imagem lá estava fila para mais de ano. E aí, ele fez algo que parece simples, mas é genial. E que qualquer pessoa para e pensa assim, cara, é tão lógico, sabe? As contas batem tanto. Por que aqui em Fortaleza hoje, para uma pessoa fazer pelo SUS público, no 0800, um exame de imagem, desculpa, ela vai morrer e não vai conseguir. Não tem. Você só vai conseguir uma consulta. Depois que você consegue a consulta, que você é mandado para um especialista, você não consegue ir. É raro quando você consegue, 1 ano depois. E o exame de imagem, então, nem se fala. Não se fala. Agora lá, tinha uma fila para mais de ano. E aí, como é legal. Chamou as clínicas particulares, pegou os seus tempos ociosos de clínica particular, porque quem tem dinheiro para pagar, escolhe a hora que vai fazer o seu exame de imagem, né? Então, vai ou de manhã, ou no almoço, depois do trabalho, enfim, você consegue olhar. E tem um horário ocioso dessas clínicas particulares, que é mais ou menos ali entre 10, 11 horas da noite e 6 da manhã, o horário da madrugada, que mal tem funcionamento. Como essas clínicas não funcionavam na sua integralidade nesses horários, a prefeitura chamou, fez parcerias, onde a clínica reduz o preço, porque é melhor ter algum lucro do que não ter nenhum lucro, e a prefeitura colocou esse povo, que estava para ser atendido 1 ano e 4 meses depois, para ser atendido na madrugada. Então, o senhor imagina um corujão aqui para Fortaleza? Nós faremos o Corujão da Saúde de Fortaleza. Vamos zerar. Nós temos que fazer um levantamento de todas as consultas, todos os exames e todas as cirurgias que estão aí na fila aqui em Fortaleza e vamos fazer corujões para zerar todas essas filas. André, como? Igual foi feito lá em São Paulo, com o secretário Wilson Polara. E essa fila, que era para mais de 1 ano e 83 dias, zerou. Aqui em Fortaleza, em 90 dias, nós zeramos todas as filas. Exame, consulta e cirurgias. Estamos com 1 hora já de entrevista, um bocado de assunto, né? Já colocando aqui, mas eu não queria encerrar antes da gente só comentar uma das últimas pesquisas, né, de intenção de votos, que foi a do Instituto Paraná, onde você ficou em terceiro lugar, né, com 15,9% das intenções de votos. Como é que você vê esse resultado aí? Olha, cada instituto de pesquisa tem os seus métodos, né? Tem método que vai feito para a internet, ligação, presencialmente. E cada instituto de pesquisa tem o seu jeito de fazer pesquisa. Eu, André, eu sou muito, assim, desligado de pesquisa eleitoral, tá? Infelizmente, o que a gente tem visto nas últimas eleições é que quando chega ali na véspera, deveria até ser crime, quando chega ali na véspera da eleição, de repente sai aí na maior imprensa, na maior TV, uma pesquisa eleitoral e no outro dia, quando as urnas se abrem, na verdade não chega a ser nem, sabe? Aqui em Fortaleza mesmo, dizer que a diferença seria 20%, no outro dia a diferença foi 1,5%.
né? E aí acaba desestimulando o povo de votar. É tanto que nós tivemos 400 mil pessoas que não foram votar nas eleições de Fortaleza de 2020. Então, o discurso que o André tem adotado é, primeiro, que a gente não se deixa levar por pesquisa. Seja pesquisa positiva, seja pesquisa negativa. Agora, se é para comentar essa pesquisa, então, de acordo com o mesmo instituto, que fez a mesma pesquisa no final de março, ou seja, comparado junho, agora, início de junho, e o final de março, mais uma vez, o André é o candidato que mais cresce. É o pré-candidato que mais cresce. E que saiu de 11 pontos para 15,9. Nenhum outro teve esse crescimento. O que mais cresceu depois de mim teve 1 ponto. Eu tive 5. Né? Então, assim, estamos crescendo. E essa onda está se criando. E eu acredito muito que nós estaremos no segundo turno. Não sei se em primeiro lugar, mas nós estaremos no segundo turno. O senhor pretende se Mas acredito que no primeiro lugar. Eu vou me licenciar? Vai se licenciar, claro. né? Não tem como ser deputado federal e candidato ao mesmo tempo. É muito... É porque há quem vá permanecer sim, lá. Claro. Eduardo Assim, Girão, que esteve aqui, disse que vai manter, que vai continuar no Senado. Volto a dizer, discordo disso. Discordo disso. Se eu tenho um projeto para mudar a Fortaleza, eu tenho que estar aqui de forma integral, 100%. Conversando com o povo, ouvindo, construindo plano de governo. E na campanha, conversando também, conscientizando, combatendo a venda e a compra de votos, sabe? Eu tenho que estar aqui de forma integral. Assim como eu acredito que se for de eu estar no mandato, não adianta eu estar só terça, quarta e quinta no mandato. Porque na sexta, sábado, domingo e segunda eu tenho que receber demandas do mandato de deputado. Entendeu? Então não tem como eu, durante 3 dias, ser deputado, durante 4 dias eu sou candidato. Porque quem quer fazer coisa demais, acaba fazendo de mal feito. Então tem que focar, nós focaremos e sim, nos licenciaremos. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada também aqui aos colegas jornalistas aí. E bom trabalho. Não, né? Obrigado, Juliana, Eduardo, Marcelo. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa Fortaleza. E estou aqui à disposição sempre que for convidado. No episódio de hoje, nós conversamos com o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. Também participaram desse episódio os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço aí que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.